Bem, meus amigos, vamos continuar aqui o nosso estudo. Nós estamos fazendo aqui vários vídeos de 5, no máximo 6 minutos, porque as redes sociais não aceitam um vídeo muito longo, a não ser o YouTube. Mas eu estou usando mais o Kawaii, então esses vídeos literalmente vão estar no meu perfil do Kawaii. Você vai poder acompanhar lá. Bem, vamos lá. Nós acabamos de falar do método histórico crítico, mas agora uma outra interpretação é a interpretação preterista das escrituras. Então essa interpretação é muito interessante. Os preteristas acreditam que muitas das profecias escatológicas, especialmente as do Apocalipse, foram cumpridas nos eventos do passado, como a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Eles interpretam os eventos como tendo um significado mais imediato e histórico. Então, essa forma de interpretação, eles apenas pensam mais nos acontecimentos históricos do passado. Eles não têm muito o que falar sobre a questão do tempo presente que estamos vivendo e também do futuro. Eles são muito presos à questão da história. Então, o que é preterismo e qual a sua crença? O preterista, ele significa passado em latim, acredita que a maioria, se não toda a profecia, foi cumprida na época da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Então eles acreditam que a grande tribulação foi a perseguição à igreja primitiva. O historicista equipara boa parte da era da igreja atual como o período da tribulação. Assim, a profecia tem sido e será cumprida durante a era da igreja atual. Então, o que é preterismo? O preterista acredita que as principais porções proféticas das escrituras, tais como o Sermão do Monte e o Apocalipse, foram cumpridas na destruição de Jerusalém pelos romanos, como já falamos, no ano 70 depois de Cristo. Eles defendem esse ponto de vista, porque Mateus 24 e 34 e as suas passagens paralelas dizem: não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. De acordo com a sua interpretação, as profecias tinham de ser cumpridas no século I, porque seria para aquela geração. É lógico que nós não aceitamos muito essa questão de uma interpretação apenas apegada ao passado. É lógico que muita coisa se cumpriu, sim, literalmente no passado, mas há coisas também que hão de se cumprir no futuro. Nós vamos estudar tudo isso nessa matéria de escatologia. A interpretação futurista. Os futuristas acreditam que a maioria das profecias escatológicas ainda está por se cumprir. Então, isso é importante. Já o oposto do preterista, o futurista, ele crê que tem profecias que vão se cumprir no futuro. Eles veem o Apocalipse e as outras profecias como predições de eventos que ocorrerão antes ou durante o retorno de Cristo. Então, antes de Jesus voltar, se cumprirão algumas profecias. Depois da volta de Cristo também se cumprirão outras profecias. O futurismo é uma interpretação da Bíblia na escatologia cristã baseada no cumprimento das profecias do livro do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento, do discurso do Monte das Oliveiras e das ovelhas e bodes, geralmente no futuro literal físico, apocalíptico e global. Outras opiniões colocam o cumprimento dessas profecias como no passado, como literal, físico e local.
essa é a questão do preterismo, historicismo, ou no presente como não literal, que é a forma espiritual, que é um próximo método de interpretação que nós vamos falar, que é o método idealista. Então, interpretação do método idealista. Os idealistas interpretam os eventos escatológicos como representando princípios universais de luta entre o bem e o mal, uma vez de eventos históricos específicos. Eles veem os textos como contendo lições antemporais sobre a luta espiritual. Quem usa muito essa forma idealista de interpretação são a Igreja Adventista do Sétimo Dia e algumas igrejas daquele movimento chamado Movimento do Avivamento. Vamos continuar no próximo vídeo.